Olá, sejam todas e todos muito bem-vindos a mais uma edição do X-Talk. Estamos hoje aqui para falar sobre criatividade e a criatividade materializada por uma boa propaganda, né? Para falar sobre comunicação, conexão entre marcas e pessoas. Tem aqui comigo Daniel Brito, que ele é Marketing Brand Executive Manager da Energisa, também Gabriel Matar, diretor da Combat Filmes, e Davi Levi, nosso head criativo na Reds. São os idealizadores, produtores, né, que fizeram com que esse filme que nós vamos falar hoje, que é o filme da Luz, acontecesse. Daniel, quer falar um pouco para nós aí como é que surgiu essa ideia da Luz e como é que a gente, né, a Luz foi criada e como é que ela se conecta aí com a necessidade de negócio da energia? Tudo bom, Roberto? A luz surgiu de uma ideia bem simples, na verdade é uma necessidade, né, que a gente tinha. O setor de energia precisa explicar aos consumidores diversos aspectos da relação, né, e do serviço, né, da conta, enfim, de economia, são muitos temas. E para isso já existia uma campanha que tinha um formato de descomplicador. Descomplicador é um personagem que, enfim, traz para os consumidores ali informações, dicas, tutoriais, né, que ajudam no dia a dia da vida deles. E essa campanha tinha sido feita com o Paulo Vieira estourou na Big Brother e se tornou inviável em termos financeiros, né? E a gente também acreditava que a linguagem podia evoluir. Então a gente pensou em manter o formato, né, de uma personagem, um personagem que, enfim, faz essa ponte, esse elo que tem empatia com o consumidor, que está próximo dele, e acabamos chegando no personagem, na ideia da Luz, muito pela questão acho que do trend do próprio universo dos tutoriais, assim, né? Hoje tudo tem tutorial, hoje tudo tem influenciador, hoje tudo tem um coach, hoje tudo tem alguém que explica, um curso online, né? Então, algum blogueiro que traz mais informações, faz uma curadoria. A gente pensou nessa personagem que era uma lâmpada blogueira, né? Inspirada, né, nessas blogueiras de moda, de maquiagem, que fazem vídeos tutoriais para as pessoas. Só que é uma lâmpada, então ela fala sobre o que ela entende, que é energia elétrica. Então, a primeira lâmpada blogueira do Brasil que ficou. E aí, depois a gente foi evoluindo, chegamos no nome Luzi, né, que é luz, mas ao mesmo tempo parece o nome de uma pessoa, né, abreviado, e a escolha da Evelyn para interpretar ela, porque é uma atriz bem energética, assim, digamos. Muito bom, muito bom. Deixa eu mostrar, então, aqui, já que nós estamos falando da Luz, deixa eu mostrar a Luz para que a gente possa conhecer, né, todos possam conhecer aí a primeira blogueira, né, lâmpada blogueira do Brasil, e não porque do mundo, né? Deixa eu mostrar aqui para vocês, para todos que estão conosco. Energisa apresenta Luzi. Cheguei! A primeira lâmpada blogueira e cheia de energia do Brasil! E ó, que de energia eu entendo, hein? Por isso a Energisa me contratou. Quer tirar dúvidas? Solicitar serviços? Receber dicas? Eu sim ensino tudo isso e muito mais. Segue as redes sociais da Energisa que eu vou iluminar o seu caminho. Beijos de luz, beijos da Luzi. Energisa! Energisa apresenta Luzi. Oi, Luzi brilhando aqui de novo. Gente, energia tem tudo, né? Na geladeira, na TV, no banho quentinho. É maravilhoso, mas também é importante economizar. Pra começar, bora entender melhor a sua conta? Nela, uma parte do valor vai pra geração e transmissão. Outra pros impostos e encargos. E tem um pedacinho pra Energisa levar a eletricidade até você, que é a distribuição. Quer mais dicas? Me segue nas redes da Energisa. Energisa! Davi, fala um pouco aí como é que foi o desafio de materializar. Eu acho que quando a gente chegou no ponto de escolher seguir por esse caminho, o caminho da luz ali, da lâmpada blogueira, lâmpada influenciadora, eu acho que o desafio maior era a gente entender qual era a personalidade dela.
entender como é que a gente ia contar essa história, porque o filme, a graça do filme se daria exatamente pela personalidade, pela construção de linguagem dela, né? Então, desde a parte do craft, de chegar e de entender como seria essa lâmpada, de como a gente ia produzir isso aí, graças muito ao talento do Gabriel, entender como que esse invólucro na cabeça dela ali, ela flutuando, ela falando o tempo todo, para a gente, tecnicamente, é uma coisa um pouco mais delicada, mas na parte de linguagem a gente ficou pesquisou muito para chegar no casting, a gente teve muitas opções de pessoas, de influenciadores, de atrizes variadas, e quando a gente chegou no nome da Evelyn, eu acho que foi um pouco unanimidade, porque ela tinha exatamente aquilo que a gente queria passar. Ela tem esse jeito mais... ela já tem essa energia natural, ela tem um jeito engraçado de falar, ela é despachada, ela é solta, ela conecta muito bem com essa linguagem do influenciador e da influenciadora, ela tem essa camada muito, muito interessante. Então, a partir daí, foi entender e exercitar muito até conseguir chegar no tom perfeito, a ponto de quando a gente mostra o roteiro para ela e começa a conversar com ela, ela mesma fala, nossa, parece que foi feito para mim, essa personagem foi feita para mim, e realmente foi feita para ela, né? Uma vez que a gente escolheu, a gente trabalhou muito, porque a gente imaginava aquilo ali materializado com ela, e muito para dar liberdade também para ela colocar os cacos, ela incrementar e crescer ainda mais aquilo que a gente tinha pensado inicialmente. Muito bom, muito bom. E tem uma questão aqui, né, de produção, né, muito importante, né? O Daniel traz a ideia de como que evolui uma narrativa que vinha com um personagem, que vinha com um influenciador, para um segundo momento, e aí tu traz um pouco da textura da personalidade dela. Mas existem outras camadas importantes aí, e eu vou mostrar aqui agora o making of, para a gente entender um pouco o que está por trás de tudo isso, e aí também a gente já embarca o Gabriel na conversa aqui, porque produzir a Luzi não foi uma questão tão simples assim, né? Então, a gente está aqui no set de Energisa, a gente está fazendo um chroma aqui, a gente vai reforçar a cabeça da atriz, vai filmar toda ela recortada para poder ficar depois dentro da lâmpada. Depois que eu ela para baixo, fazer os plates, as imagens de fundo da sala, da cozinha, onde ela vai se aplicar. O setor de energia elétrica está passando por uma transformação muito grande e as marcas estão cada vez mais precisando falar mais de perto com o consumidor. Dessa necessidade surgiu a nossa ideia de criar um personagem que facilitasse a comunicação da Energisa com o cliente final. Ninguém mais indicado para falar de potência e de energia do que uma lâmpada, então a gente criou uma lâmpada que é influencer, que traz informação. Uma lâmpada mulher, uma cabeça dentro da lâmpada que está falando. Então existe um cuidado muito grande em que todos os pequenos elementos estejam integrados, o cabelo, o local da lâmpada, a própria luz, o bulbo da lâmpada, para que ela crie um personagem de verdade para a Energisa. Estrada de rodagem foi feita para caminhão. A Evelyn, ela sempre foi o topo, assim, pra gente. Incrível, né? E muito talentosa. Está num momento excelente da carreira, é super empática, tem a ver com o nosso público. A gente está num processo bem legal aí, em breve novidades. Energisa! Gabriel, trazendo um pouco para a conversa aqui, fala para nós das dificuldades, dos desafios, né, melhor dizendo, de materializar esta primeira lâmpada, né, conceber, de certa forma, na prática, essa primeira blogueira lâmpada do Brasil. Obrigado, Roberto. Foi muito legal, né? É um desafio de interpretação. Você tem um personagem que não tem braços e pernas, não tem corpo para se expressar, ela tinha que se expressar apenas com o rosto e com os movimentos da cabeça, e o desafio técnico de integrar o vidro, o metal e a carne, né? Todas essas coisas que não estão juntas, fazer isso tudo ficar integrado, né? Foi uma tarde super divertida. A Evelyn realmente é uma pessoa agradável e o set foi leve, mas com esses desafios de precisão técnica, né? Então a gente tinha que fazer um croma no pescoço, no fundo,
iluminar de um jeito que ela pudesse aparentar que estava emanando alguma luz, né? E na pós-produção criar essa lâmpada em 3D que refletisse igual uma lâmpada de verdade, mas ao mesmo tempo você conseguisse ver através, que hoje em dia as lâmpadas de LED são leitosas, né? Então tem esses detalhes todos. A gente procurou uma casa que pudesse ser em qualquer lugar, que pudesse ser no centro-oeste, que pudesse ser no norte, uma direção de arte comum a todo brasileiro. E a gente fez muito junto, né? O pessoal da Brivia, junto com a Reds, né? E o Dani do meu lado. Foi muito bacana, todo mundo trabalhando junto. A gente dirigiu ela junto, rindo, todo mundo dando ideia. Foi muito bacana poder ver ela solta, como o Davi falou, criando seus cacos, né? Foi bacana. Legal. E é um trabalho de muita pós-produção também, né? Claro que trouxe aqui o casting, a seleção da Evelyn, de organizar toda a personalidade da lâmpada, da luz, para que, né, tivesse uma sinergia com a personalidade da Evelyn, a gente pudesse aproveitar ao máximo da influenciadora, né, da voz principal, e tivesse uma conexão disso, mas tu trouxe aqui um elemento de ambientação, né, de como é que a gente materializa isso e faz isso acontecer, trazendo uma textura de que o brasileiro todo se encontre. A Energisa é uma empresa que está em boa parte do país, espalhada em vários estados, então precisa ser percebida muito próxima de todas essas regiões, e um trabalho que foi com o chroma key, e aí depois juntar e fazer com que luz, cores, texturas se encontrassem, né? Tem esses desafios técnicos de 3D e de composição, que é quando você junta esses elementos todos, né? Mas o humor, né? Em prol do humor. Então, não é 100% realista, mas também não é ilustração. O Daniel, quando falou comigo, ele falou: Gabriel, a gente quer aquele mesmo humor lá da Casa e Vídeo, do Mr. Catra, que a gente fazia anos atrás, que era também só a cabeça do Mr. Catra aplicada num anão, né? Desculpa, numa pessoa menor. E foi esse caminho que a gente buscou. E ela entendeu isso muito bem, a Evelyn. Ela começou a usar a cabeça dela, essa interpretação bem limitada, e deu certo. E aí realmente foi uma pós-produção longa e trabalhosa, aquele letreiro de luz também, realista, mas em prol da comédia, né? A gente teve que fazer uma pré-visualização, aparece ali no making-off um animatic, para que todas as etapas pudessem ser divididas com os publicitários e com o cliente. Então foi muito controlado, né? É uma coisa de precisão mesmo. Legal. Daniel, fala para nós aí, cara, essa ideia dessa cabeça, da onde que veio esse insight aí, conta um pouco para nós o teu processo criativo, já que, de certa forma, a luz veio, né, de você, a ideia principal. Acho que veio de todo mundo, na verdade, né? Toda a criação é um processo. Então, assim, a gente já tinha passado por alguns caminhos e coisa e tal. E, na real, foi porque minha namorada é influenciadora digital. E aí, enfim, ela tem uma porrada de seguidor na internet. E ela tinha feito um tutorial no dia e tinha reverberado no Twitter, assim, com milhares de seguidores. Aí eu pensei nisso. Sei lá, tem influenciador meio que a ideia é isso, tem influenciador para tudo, só não tem ainda para energia elétrica, né? Aí depois, enfim, isso é um insight, na verdade, que assim, que era mais um caminho pelos quais a gente estava passando. E aí depois até o nascimento do personagem foi uma troca, né, com o pessoal da criação, com a parte interna também do comitê ali, cada um dando uma ideia e coisa e tal, enfim. E depois com o Gabriel também, né, que evoluiu, né, a personagem, trouxe um tratamento, assim. Eu acho que o resultado foi muito legal. A própria Evelyn, né, também eu considero assim, grande parte ali vamos dizer assim, da empatia, né, do impacto, ela traz para o personagem. Então não adianta nada também a gente ter uma baita ideia e não construir ela através de outros talentos, outras visões. Então, como o Gabriel falou, assim, o acting dela faz muita diferença, né? As coisas que a gente pesquisou ali, a gente da produção, como o fato dela ser uma cantora também, de rock and roll, então, ela canta com notas muito altas, assim, heavy metal, né?
são coisas inusitadas, acho que deixa o filme divertido. Enfim, então, são os caras que vão sendo criados, até porque, se a gente for analisar o filme friamente, ele é um filme que é muito formativo, né? Então, assim, não é um filme de marca, não é um filme institucional. Ele é um filme, cara, uma campanha feita com o foco de levar informação de qualidade para os clientes, de facilitar a vida das pessoas, de criar canais de comunicação, de informar sobre direitos e deveres, né? De falar sobre dicas de economia para as pessoas. É isso. E acho que essa é a função do influenciador, influenciar bem. Legal. E tem uma... Como assim, é um filme que tem que informar, né? E aí eu acho que uma das grandes sacadas desse processo todo foi trazer o humor como pano de fundo para essa informação, né? Não ser aquela informação só mais jornalística, mais dura, trazer, de certa forma, a criatividade e o humor para isso. Fala um pouco disso aí, Davi, Daniel, assim, como é que o humor, como é que vocês definiram que o humor era, de certa forma, a linha mestra desse perfil de filme? Essa campanha, desde do Descomplicador, ela já tinha uma vertente de humor muito forte. Então, isso era uma das coisas que a gente já tinha meio que traçado durante o processo mesmo de definir qual caminho que a gente ia seguir. E a gente acreditava que se a gente não vai para o humor, a chance dessa campanha ser uma campanha meio maçante e ela passar batida diante de quem está assistindo é grande. Então, o humor ele é sempre uma ferramenta muito poderosa para cativar a atenção, né? O humor é maravilhoso para fazer crítica e para informar também, né? Então, eu acho que o humor ele é basicamente a isca que a gente joga para poder te mostrar coisas que não necessariamente é uma coisa que você quer saber. Sei lá, é todo mundo que tem a curiosidade de saber como é que funciona a conta. Mas a partir do momento que você está ali, que você já foi fisgado de uma forma interessante, diferente, pô, bacana. Aprendi sobre a conta de luz e eu nem esperava aprender sobre isso hoje, sabe? Então eu acho que esse é o grande barato do humor, ele te envolver, ele te trazer. E eu acho que se você para olhar os grandes influenciadores, assim, boa parte desses grandes influenciadores, eles vêm do humor, eles vêm dessa questão de ter uma linguagem muito própria, muito marcada, divertida, diferente. Então eu acho que é mais por aí o caminho. Tem uma questão também, né, que assim, a gente já tinha o Bento, o próprio Paulo, que é um humorista, né? É lógico que o humor suaviza esses temas, que são temas mais duros, difíceis, e também que você vai fazer uma lâmpada, a cabeça voando, não tem como não ser, já parte de uma surrealidade, né? Então acho que não tinha como ela ser muito séria. O personagem se encaixa num quadro mais humorístico, né? Porque é uma lâmpada, né? É um pouco Bom Negócio, é um pouco esses personagens inusitados, né? Um pouco Casa e Vídeo, um pouco Varejo, tem essa linguagem mais popular, assim. E eu acho que é por isso que é legal, porque falam diretamente com as pessoas, porque as pessoas se identificam, porque as crianças gostam, né? Porque é um personagem divertido, é uma humorista, é uma pessoa, é uma brasileira, né, que simboliza o país, assim, tem vários filmes populares aí, bombando na televisão, então tem toda essa linguagem. Bom, Daniel, tu falou em algum momento ali sobre a ideia, foi uma ideia que foi crescendo com o time, né? Teve um insight, e aí esse insight foi se desdobrando, e aí eu queria abordar um pouco isso. Nós estamos falando aqui, né, de uma ideia, temos diferentes perfis profissionais que vão na montagem da personagem, definição do cast, definição da personalidade, a produção de tudo isso, para que tudo isso vá se amarrando e todo mundo tenha uma clareza sobre o que a gente quer, de fato, como produto final desse processo, né? Eu acho que você, como um criativo, mas um criativo que está do lado do cliente, né? Está do lado do demandador, do briefing, do negócio, de uma empresa de energia, uma empresa que é corporativa, orquestrar um pouco isso, acho que é um trabalho não tão simples. Eu queria que vocês todos falassem um pouco sobre isso, né? Como que a harmonização do time, como é que essas coisas vão acontecendo para que a ideia também daqui a pouco não morra, né? Não vá se esvaindo no sentido de
o produto final ser aquilo que se pensou originalmente, sabe? Eu acho que assim, quando a gente começa, a gente nem tem tanto a ideia final. A gente tem algumas possibilidades de ideia final. É por isso que é tão importante contar com outros talentos. E, assim, eu julgo que o meu trabalho como gerente de marca ele é muito próximo da direção de criação. É lógico que eu tenho outros escopos e eu tenho que mexer no Excel. Mas, em tese, eu gosto mais de marca, né? Enfim, não de ficar vendo contabilidade ou investimento. A gente, dentro da Energisa, né, por enquanto, ainda tem uma característica de pouco produto, de inovação, assim, dentro do marketing. Não é uma empresa que, vamos dizer assim, é orientada por marketing, né? Ela é uma empresa uma empresa familiar, que é orientada por eficiência operacional, enfim. Mas o mercado está se abrindo e cada vez mais essas ferramentas são necessárias, esse olhar é necessário. Então, assim, construção de marca, para mim, que é um dos aspectos do que eu faço, né, tem a ver com direção de criação. Eu fui diretor de criação de grandes marcas em agências. Então, eu duplava, vamos dizer assim, com os gerentes de marca meio que nesse processo. Foi por ali que meio que quando eu mudei de lugar, eu falei, agora eu vou ser o cliente que eu sempre quis ter. Enfim, eu vou tentar contribuir, eu vou tentar trazer. Eu tenho a visão acadêmica do marketing, eu tinha, né? Eu sou formado nisso, mas eu nunca tinha posto em prática. E a minha primeira experiência com marca não foi em empresa nem em agência, foi na Globo. Eu trabalhei na Globo por algum tempo, então a Globo modula muitas marcas, né? Então ali também foi uma escola, assim, que você não está fazendo nem publicidade, você está fazendo comunicação, ao mesmo tempo cada comunicação ali é um produto e todo produto é audiovisual. Então, mas assim, cada um com a sua especificidade, um é jornalismo, outro é entretenimento, outro é digital, como o Cartola, sei lá, é um game, enfim, agora tem que fazer essas coisas. E nesse caso da Luzi, eu acho que assim, eu acho que é um personagem até meio óbvio, né? Eu nem vejo tanto, assim, ele é muito mais aderente do que o original. É que a originalidade está no craft, entende? Por isso era até um certo ponto, porque cara, usar lâmpada de eletricidade é quase default. A forma como a gente usou, que eu acho que ela foi assertiva, porque ela é disruptiva, ela traz uma linguagem diferente, ela não repete hoje. A gente conseguiu encontrar uma linguagem para ela bacana. E aí, no papel de gerência, é o quê? O que isso aqui constrói para a marca? Então, é mais semiótico do que qualquer outra coisa. É lógico que isso não é um projeto isolado. Então, ele está alinhado com outros valores, né? Assim, que a gente está construindo também, a partir de alguma construção que já foi feita, mas a gente dobrando e melhorando a qualidade. Então, tem um branding caminhando, tem a campanha da sua potência, que é uma norteadora para a gente. Então, de alguma maneira, eu tinha que estar ali associado. A partir disso, também, a gente começa a estudar dentro da própria produção, né? Ajuda a gente a setar muitos signos ali de cor, né? Muitos signos de tom de voz, muitos signos de... É lógico, é uma empresa energizar, ainda com A, né? É uma empresa feminina. O cliente que paga a luz é mulher. Então, você começa a pensar, do ponto de vista estratégico, como se aproximar desse cliente, criar memória nele, lembrança. Eu acho que esse processo da luz, ele ajudou, porque é uma campanha um pouco maior. E não é uma campanha para um público B2B, que nem foi da sua potência, né, que fala sobre patrocínio, sei lá. É uma campanha de varejo, uma campanha que está ali no dia a dia do consumidor. E para o consumidor está indo bem, assim, a construção. É lógico que também ela é o primeiro passo dentro do meu processo de empresa, né? Já existia ali, a gente também não está trabalhando em cima de algo que a gente não conhecia. A gente já tinha números, a gente já tinha mídia, a gente já tinha uma primeira campanha que tinha sido, de certa forma, um modelo para a gente, né? Um modelo de forma estratégico de comunicação mesmo para esse tipo de propósito, né? E é isso, eu fico feliz, assim, eu acho que ela vai caminhar, eu acho que ela foi bem executada, assim, a ideia foi bem executada, a origem foi, e a mídia está sendo bem executada também, e a gente não tem muito recurso, a verdade é essa, a gente trabalha com campanhas, né, que tem pouco recurso, que não estão presentes em todo o território nacional, um pouco pulverizado, a gente às vezes não tem o investimento que gostaria para ter o resultado, mas eu acho que é um aprendizado também, já temos um pouco mais do que tivemos.
Muito bom. Davi, complementar aí a aula de marketing que o Daniel nos deu agora. Não, na verdade, eu acho que ter o Daniel lá na Energisa é uma coisa que facilita muito para a gente. Porque o que acaba acontecendo, a gente ganha muita velocidade, né? Porque não é todo cliente que tem o perfil de conhecer o outro lado do balcão de forma tão técnica e tão profunda quanto o Daniel conhece. Então, automaticamente, isso gera uma velocidade para a gente, da gente poder falar muito pouco com ele, ele já entender o que é, e muitas vezes a gente provocar ele provocar a gente, e a gente conseguir sair com coisas bacanas, porque tecnicamente ele está muito por dentro daquilo. Então, além de toda a camada de marketing, na hora que você fala de criatividade, você fala das dificuldades de produção, ele sabe do que a gente está falando, né? A gente não precisa ir tão profundamente, porque às vezes é natural que os outros clientes não tenham essa profundidade, porque um ponto que a gente acabou passando e a gente não falou muito da pós-produção. Mas esse filme foi um filme que deu muita dor de cabeça na pré-produção. Por exemplo, eu lembro de eu conversando muito com o Gabriel e ter muitas dúvidas de como que a gente ia captar isso. Se a gente ia criar a lâmpada em si, se a gente não ia criar, se a gente ia captar só o rosto, porque tinha muita preocupação de não prejudicar o que a Evelyn tem de melhor, que é a performance dela ao longo de um dia, ao longo de gravação. Então tem muitos detalhes, e ter o Daniel lá facilita nesse tipo de coisa, nesse tipo de discussão, porque ele já sabe, porque já passou muito por isso. Então isso ajuda muito a gente no dia a dia. Gabriel, fala um pouco para a gente aí, então, todo esse processo da pré e da pós, aquele momento que te deu um friozinho na barriga, assim, tipo, bom, agora estou com um problema para resolver. Aí fala um pouco da parte difícil também da coisa. Antes do frio da barriga, eu acho bacana pegar a carona do que o Daniel e o Davi falaram, que uma vez que essa ideia foi criada e o roteiro foi escrito e começou a ser desenvolvido, o que aconteceu de raro nesse trabalho, eu acho que é por isso que a gente está aqui falando, por isso que você nos convidou, é que teve um comprometimento. Não teve um meio termo. Vamos fazer uma cena com a cabeça de lâmpada. Não, é o filme inteiro na cabeça. É blogueira? É blogueira mesmo. Mas ela vai falar brincando, zoando o tempo todo? Vai. Esse comprometimento é o que é raro. E exige coragem, tanto do marketing quanto da agência, né? E é o que nós, como diretores e produtores, o que a gente mais quer é isso, coisas que sejam peculiares, específicas, especiais, né? Então, e é raro, porque ou quer fazer... você não faz nem homem, nem lobo, acaba virando um lobisomem, né? Não, a gente fez uma lâmpada blogueira mesmo do começo ao fim. Isso é raro, é bem raro. E o frio na barriga... Frio na barriga, nesse caso, realmente muito técnico. Não sei se eu vou conseguir comunicar para leigos, assim, mas como a imagem do rosto é uma imagem 2D, e quando ela olha para os lados, para cima e para baixo, é uma imagem 2D, com pontos de tracking. No making-off dá para ver uma tiara com antenas de tracking, para que a lâmpada acompanhe esse movimento certinho e que todos os reflexos fiquem coerentes, não pode errar. Tem que captar muito bem captado. Esse foi um desafio, né? Essa coerência de uma imagem 2D com uma imagem 3D. Ou seja, uma imagem 2D vai para o campo 3D e tem que funcionar. E o outro fio na barriga quando você faz humor, tem que ter graça, cara. Né? Sim, tem que ficar engraçado. E aí, a Evelyn, do momento que ela chegou, estava todo mundo já de bom humor e rindo. E esse canto que ela dá no final não estava roteirizado, foi uma ideia que o Dani trouxe para a gente na hora. Pô, Gabriel, pede para cantar. E aí saiu esse canto que para mim ficou super marcante, que não estava no roteiro. Não tinha como prever o alcance dela, e a gente fez tanto essa cantoria que depois ela ficou até sem voz para gravar os spots de rádio. Né? Muito bom, muito bom. É interessante como tu fala de comprometimento, né? E aí fala do não estar no roteiro. Tem que entrar com esse espírito num processo desses, né? Não, olha, estou comprometido com o resultado. Está no roteiro, não está no roteiro, a gente vai ver. O legal disso é que quanto mais bem preparado você está, ou seja, um roteiro bem escrito e revisado, um plano de filmagem que tem um storyboard, um animatic no tempo real, uma locução guia para a gente testar,
quanto mais preparado você está, quanto mais municiado você chega no set, mais você tem direito a improvisar e a criar na hora. Ou seja, mais sou tempo também, antagônico, né? mas Se você for mais primitivo, sobra tempo para você improvisar. Outra coisa é que também a gente já se conhece há muito tempo, né? Os três, enfim, acho que o Davi e o Gabriel a menos, mas eu e o Davi e o Gabriel já fizemos muitos filmes juntos. E aí isso facilita um pouco. Às vezes o artista é um pouco difícil, mas a gente deu sorte, porque a Evelyn é super legal, ela adorou o personagem. Ela chegou a falar, pô, esse personagem parece que foi feito para mim, porque eu nunca gostaria de ter feito, já fiz dinossauro, já fiz as coisas de festa infantil, né, de teatro infantil, eu fiz uma árvore, mas uma lâmpada eu nunca fiz. E aí o Davi estava super preocupado com o conforto dela e e quando ela chegou lá, ela falou, imagina, gente, nasci aqui na Tijuca, eu já fiz teatro infantil, onde é que eu boto a cabeça? Foi bem tranquilo. Já fiz muita árvore no teatro, né? Muito bom. Daniel, assim, antes de eu te fazer essa pergunta, assim, Gabriel, assim, como é que tu falou muito dessa questão do 2D, depois fazer encaixar, né? A captação, depois encaixar na pós-produção, assim. É meio que filmar às cegas, né? Tu não sabe exatamente o que, entre aspas, obviamente, né? Tu tá filmando, tu não tá vendo a cena completa ali, tu vai ver a cena completa depois numa ilha de edição. E conta um pouco sobre isso, assim, para nós. A gente desenhou bastante para falar de volumetria, para falar de tamanho de quadro, para a cabeça dela ficar sempre em cena. A gente fez uns exercícios, né? A dupla de criação participou integralmente do começo ao fim, muito solícitos, muito envolvidos com tudo, uma preocupação com os detalhes, vendo coisas que às vezes a gente mesmo não estava vendo. Então, é isso, cara, é preparação. A preparação faz você chegar na hora, você está vendo a lâmpada, você tá vendo o tamanho dela, você sabe como é que é de lado, como é que é de cima. A gente já tinha um modelo 3D antes da filmagem, para visualizar como é que ele ficaria, né? Então, foi muita organização. Quanto mais técnico, mais organizado você tem que ser desde o começo, né? Esse é o jeito. Tem um lado... esquema tático bom, e aí o talento e até mesmo a harmonia entre vocês, a se conhecerem, fez a coisa funcionar. Sim. E tem o lado lúdico da coisa também, né? Porque por mais que todo mundo já viu uma lâmpada na vida, ninguém nunca viu uma lâmpada com uma cabeça dentro, né? Então é um exercício, é uma coisa também de testar, de ajustar, de acertar. A gente teve muito trabalho ali, Gabriel, o Dé e o Marco trabalharam arduamente ali para chegar na proporção correta. Putz, agora chegamos, beleza. Falando assim parece uma coisa muito óbvia, né? Mas não tem nada de óbvio, muito pelo contrário. A cabeça que é pequena ou a lâmpada que é grande? Exato, né? Fica muito na discussão. Mas é bacana, assim, estar envolvido nesse... E o jeito que o Daniel vem conduzindo a Energisa, eu acho bacana, porque cada aspecto ele aborda diferente. Então, o filme que a gente fez para as meninas da vela é o de uma pegada. Esse filme tem outra pegada. A gente está fazendo um outro filme que tem outra pegada. Então, não é aquela campanha que o branding, a marca fica pasteurizado do começo ao fim, que todos os filmes são iguais. Não. Ele vai e direciona cada... Voltou. Deu uma fugidinha e voltou. Ei, Dani, estou falando que você pega uma marca como Energisa, como fez antes com a Prio, como fez na Globo, como fez na TIM. Ele consegue olhar para cada produto, cada projeto, cada campanha com o tom que ela tem que ter. E não fica essa coisa massificada de uma comunicação com o mesmo sabor do começo ao fim, né? Caí aqui, cara, mas agora minha câmera não está voltando. Mas eu posso responder só aqui. Não, vamos seguindo assim mesmo. Vamos seguindo assim. Voltou aí. Aí o cara. Cara, isso aí é o básico, né? Vamos dizer, da construção de marca, assim, você pensar ela de uma forma 360, né? De você olhar qual é o arquétipo da marca, né? Prioritariamente, tentar construir uma linguagem que seja, né, identificada de forma
fácil pelos consumidores, de tentar criar um discurso transversal que você possa usar em todos né, os pontos de ação da empresa, e construir de dentro para fora, lógico, com um propósito. Eu acho que assim, a gente não precisa repetir a linguagem, né? A gente precisa ser coerente na mensagem. Né? Então, é uma construção, cada peça importa. Então, é isso que eu sempre tentei fazer. Assim, eu nunca fui um criativo nem nas agências, nem nas empresas onde eu passei, mais como executivo, de buscar o resultado artificial, vamos dizer assim. Eu quero realmente que as coisas aconteçam. Então, o foco tem algum foco na técnica, né? Mas também tem um foco no objetivo final, que está ali dado pelo plano de negócio, que está ali dado pelas metas. E o que a gente faz é colocar um pouco de experiência nessas ações. Você já vê um pouco por onde dá certo, enfim. É lógico que às vezes a gente arrisca também, como é esse caso da Luzi, que tem uma porcentagem grande de segurança e uma outra porcentagem de risco. Não pode arriscar em tudo. Então a gente, nesse caso, colocou o foco em arriscar, em elevar a qualidade da produção, em trazer um personagem mais proprietário. Tudo bem que esse personagem proprietário, ele é proprietário, mas ele cria uma nova linguagem, ele é feito em pós-produção, então ele cria um grau de risco para a gente maior do que filmar uma torre, né, no estúdio ou numa casa. Trazer uma personalidade da televisão, né, uma influenciadora, humorista, atriz, enfim, para também ter mais uma embaixadora dentro da empresa que tem essa conexão. Tudo isso envolve risco, mas também sem risco a gente não atravessa a rua. E, enfim, as pessoas vão sendo aculturadas, eu acho, de alguma maneira, e vão entendendo mais depois que o resultado está pronto no processo. Mas, assim, a verdade é que assim, eu tenho algumas coisas que, às vezes, se tornam bem claras assim, no processo, né, de tentar entender mesmo o que a empresa precisa e chegar no resultado final através da comunicação como uma ferramenta, propaganda como uma ferramenta, mas através de várias. Então, assim, para mim, nesse caso aí, o objetivo, né, até legal, ele é levar a informação direta para as pessoas, né, de uma forma que ajude a gente a construir um canal de comunicação maior para os nossos clientes, um reconhecimento maior de marca, né? Eu acho que é isso, no final dos contos. Assim, na PetroRio, é diferente, bem diferente o escopo do trabalho, assim, e a empresa também é diferente, é uma empresa, né, que vende, uma exportadora, que vende petróleo e gás para fora do Brasil, então assim, ela não é como a Energisa, não está levando energia para casa de alguém, ali é uma questão mais de imagem, aqui é um cenário um pouco mais complexo, eu acho. Show de bola, show de bola. E uma frase que me pegou bastante do que tu comentou ali, até mais do que risco, mas assim, quanto mais preparado você está, mais espaço para o improviso existe, né? Então, acho que essa é um pouco do que a gente precisa ter como comportamento, assim, né? Se preparar, obviamente, né? Ter clareza do que a gente está buscando, se organizar para que isso aconteça e ter o espaço para a improvisação, porque o improviso, ele separa, né, estabelece réguas diferentes em qualquer ação que nós fazemos, né, seja no esporte, seja no trabalho, seja do marketing. Uma frase que eu li, acho que é do Drucker, que eu li essa semana, que é: só aceitamos erros inéditos. Exatamente. Muito bom, muito bom. E aí, pessoal, sim, estamos com o nosso tempo estourado aqui, o Daniel tem compromissos na sequência, mas fechar a nossa conversa, agradecendo ao Gabriel, agradecendo ao Daniel, Davi, e mais do que agradecer vocês, parabenizar vocês. Eu acho que a gente tem uma bela de um material publicitário, uma propaganda muito bem feita, muito bem produzida, muito bem pensada, né? E vocês trouxeram aqui um pouco da textura de como fazer isso, né? Fazendo isso com sinergia, integração, né, entre a agência, a Reds, o time criativo do Davi, a liderança criativa a gente está sintonizado até no fone de ouvido, cara. Pô, só eu aqui sou fora do muro, mas vejam que essa sintonia está muito grande. Parabéns mesmo, eu acho que a gente tem um belo de um trabalho aqui, e
certamente a gente vai falar mais sobre produções criativas, inusitadas, improvisadas de Energisa pela frente. Parabéns, senhores, e muito obrigado a todos que estiveram Obrigado. conosco. Obrigado pelo convite, cara. Valeu, Gabriel.